Boa tarde a todos que estão aqui no canal do YouTube da CDL, Associação Empresarial de Maravilha. Eu sou a Renata Matias, sou consultora de núcleos da Associação Empresarial e também executiva. E hoje nós estamos numa live com dois empresários, a Eliana, que é a nossa presidente e diretora da empresa Erva Daninha, e o Eduardo Maldaner, que é o nosso empresário convidado e CEO da FM Pneus, que irá compartilhar um pouquinho da sua experiência durante 13 anos na gestão da FM aqui de Maravilha. Então, essa é uma live que faz parte do Movimento Regional do Conhecimento, que é um movimento que foi criado pelas associações empresariais do Oeste de Santa Catarina. E para nós darmos início, eu quero passar a palavra para a nossa presidente, Eliana, para abrir, então, a nossa live. Obrigada, Renata, e obrigada, Eduardo, por ter aceitado esse convite, né, de fazer parte desse momento, desse movimento, onde que eu acredito que é o caminho que nós temos hoje, né, para buscar essa união, essa troca de experiência, esse aprendizado, né, com o objetivo da gente melhorar, né, como profissional, como empresários, enfim, e diminuir os impactos dessa pandemia. Então, quero agradecer mais uma vez e que tenhamos uma ótima live. Passo a palavra para a Renata. Então tá. Pessoal, eu vou ser a mediadora, então, da nossa live. Vocês fiquem à vontade para fazer perguntas aqui pelo chat do YouTube, tá? Que nós, à medida que for fluindo o conteúdo, a gente vai respondendo também as perguntas que virão aqui pelo canal do YouTube. Então, só para que vocês saibam, o Eduardo Maldaner, ele é CEO da FM Pneus, como já foi dito anteriormente, é formado em administração de empresas, possui MBA em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, pós-MBA em inteligência empresarial também pela FGV. Assumiu a direção da FM Pneus aos 23 anos, então está há 13 anos à frente da empresa. E em conversa com a Eliana e com o Eduardo, a gente chegou num tema que nós entendemos ser um tema bem assim especial e específico de uma realidade das empresas aqui da nossa região, que são empresas mais familiares. Então, o Eduardo vai contar um pouquinho para nós se é possível ter uma gestão profissionalizada em empresas familiares e qual é o resultado disso na FM Pneus. Então, lembrando novamente que as perguntas podem ser enviadas pelo YouTube, tá? Ou também podem ser enviadas pelos nossos WhatsApp, a gente vai dar um jeito de responder tudo que vier para a gente, tá? E a gente já agradece a todos que estão aqui nos assistindo. A live ela vai durar em torno de 1 hora por aí, então interajam conosco que eu tenho certeza que a gente vai ter muito aprendizado nessa tarde. Então, Eduardo, é possível uma gestão profissionalizada? Quais são os resultados? Está contigo a palavra. Ok, obrigado, Renata. Agradecer inicialmente aí, principalmente a Eliana, presidente aí da CDL, Associação Empresarial. Em nome dela, agradecer também o convite às demais associações e ao movimento, né? Então, antes de nós entrar nesse assunto, queria deixar claro também que o que eu comentar são conceitos aqui que a gente trabalha dentro da FM Pneus, acredita, né, eles como, de certa forma, assertivos, porque a FM está num bom momento, ela tem ido muito bem nos últimos anos, né, e acredito que tem um futuro muito bom. Então, dentro desses conceitos, a gente acredita que sirvam para a maioria das empresas, independente do porte, né, claro que a gente está falando com um público do mais variado, do pequeno ao grande, colaboradores, profissionais, empresários, né? E empresas familiares, elas também têm todos os portes, né? E para ela conseguir sair de pequena para média, grande, realmente precisa ter uma gestão profissionalizada. Antes de entrar bem nesse tema, só colocar um pouquinho quem é a FM hoje, né? A FM é uma empresa que está completando 30 anos esse ano. Ela começou com 12 funcionários em 1990. Através de 2 empresários, né, que compraram, na verdade, um negócio já existente em São Carlos e mudaram para Maravilha. A empresa hoje, ela está caracterizada da seguinte forma, ela tem 5 plantas produtivas, a FM é uma indústria, né, é prestação de serviço, mas é indústria. É uma indústria de reforma de pneus, recapagem, que o pessoal mais conhece, né, a gente vende também pneus novos,
mas 70% da nossa receita está dedicada à nossa indústria. As 5 plantas, 2 em Santa Catarina, Maravilha, Videira, temos 2 no Paraná, Toledo e Guarapuava, e temos uma em São Paulo, na região de Jundiaí, que é em Várzea Paulista. Tá? Hoje nós temos em torno de 460 colaboradores diretos, e temos mais alguns representantes, né? E para operacionalizar tudo isso, que a gente atua além desses estados, o Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul, né? Trabalhando a reforma de pneus, a gente tem uma frota aí de mais de 150 veículos para operacionalizar tudo isso aí. Esse ano é um ano especial dos 30 anos da FM, a gente queria ter só motivos bons para comemorar, né? Infelizmente veio a pandemia, pauta também dessa conversa, né? No sentido de que há conceitos, o que pode nos ajudar em momentos difíceis como esse, né? E a gente sempre andou com o pé no chão desde que eu assumi com 23 anos, enfrentei um dos maiores, ou se não o maior problema que uma empresa pode enfrentar, que é o problema de caixa, certo? A falta de capital de giro. E num momento de crise, foi em 2007 que eu assumi a direção, e 2007 começou a crise, mais conhecida como a crise de 2008, né? Então, teve um desafio muito grande, tão jovem, né? De lá para cá, a gente fez um bom trabalho nessa parte, de tornar a empresa cada vez mais sólida. Ela, ao longo dos anos, ganhou muitos prêmios de gestão, principalmente na parte de gestão com pessoas, né? E hoje a realidade da empresa a gente está até com uma taxa de crescimento, apesar que muitas regiões estão bem afetadas pela pandemia, como o litoral catarinense, a gente teve queda aí de mais ou menos 30% nas vendas, mas por a gente estar sólido, estar bem, a gente ocupou o espaço das empresas que não estavam preparadas para isso, que elas retraíram, a gente está vendo muita gente retrair, né, se enxugar, e a gente está ocupando esse espaço porque a gente entrou pensando em fazer um ano especial para a empresa. Então, a gente está com 26% de crescimento esse ano, está 12% acima por cento do nosso orçamento, né? Então, está sendo um ano, apesar de tudo que está acontecendo, que a gente não gostaria que estivesse acontecendo, a gente está tendo um ano muito bom na FM, né? Então, assim, Renata, a parte de gestão, empresa familiar, é muito amplo os conceitos, né? Dentro de uma gestão, o assunto é muito amplo, então a gente vai dar algumas pinceladas e alguns pontos, e é importante que o pessoal interaja também sobre o que é melhor a gente conduzir ou falar, né, dentro desse assunto que é bem amplo, tá? Até fiquei à vontade aí, Renata, para qualquer momento, Eliana também, vocês interromperem, comentarem, qualquer coisa nesse sentido. Mas o primeiro ponto... Só, antes de você entrar nos pontos, eu acho que é uma realidade grande também das nossas empresas que passam pela sucessão familiar, terem sucessores que iniciam mais ou menos na idade que você iniciou, né? Então, com 23 anos, teoricamente bem novo e com, assim, e já demonstrou aí vários resultados e entrou também no momento onde já se tinha um desafio bem grande, que foi uma crise, né? Então, eu acredito que esse também seja um assunto bacana de você pontuar como é que foi assumir uma empresa do porte que já era, né, a FM Pneus, aos 23 anos, frente a uma realidade difícil, assim. Visto que talvez o perfil dos nossos empresários que vão suceder aí futuramente seja um perfil parecido com esse que você nos relatou há pouco. A parte de sucessão também, ela é bem ampla, né? Vamos falar um pouquinho de mim, então, ali, nesse aspecto. Eu tive uma experiência lá com 15, 16 anos já trabalhando, estudando, né? Trabalhei na FM Pneus em setores lá atrás, anexos à produção, como estoque e recepção de pneus. Depois parei porque fui estudar fora de Maravilha, né? Quando eu retornei, eu fui trabalhar na Aviwest, né? Trabalhei no setor de compras. E não eram os planos voltar a FM Pneus, né? Nós não tínhamos isso na época como planos. Mas na época, o que aconteceu? Eu acredito que estava indo bem lá na Aviwest, né? Na área de compras,
E a FM, em algum momento, estava precisando de um comprador, né? O comprador estava sendo promovido para a controladoria, e o diretor, na época, que era o Marcos Magnante, ele acompanhando, eu de longe não, mas acompanhando, vamos dizer assim, os feedbacks, que eu estava indo bem lá, né? Com a necessidade também de alguém assumir o cargo aqui da área de compras, acho que ele juntou a competência que ele estava vendo, ouvindo falar de mim lá, junto com a confiança, né? E por que não já o Eduardo, então, participar da FM, né? Nesse sentido. Então, foi o convite dele. Eu tive algumas propostas para ficar lá, mas aí nesse lado pesou um pouquinho o coração e a gente veio aí para a empresa da família, né? E isso foi em 2004, né? Então, eu trabalhei no compras até 2007, quando eu assumi a gestão no lugar dele aqui na empresa, né? E, então, hoje, dentro dos 460 funcionários diretos, tem só 3 membros da família, né? E, a princípio, bem chutinho, foi isso aí, né? A minha entrada, tá, Renato? Legal. A Carolina, vamos pegar assim, a minha irmã, que é um outro membro da família que está na gestão. A Caroline, ela tinha diversas atividades fora da empresa, né? Não eram ligadas diretamente à área financeira, e nós tínhamos uma profissional aqui no financeiro, que era a supervisora financeira, muito competente, mas ela nos deixou para tocar um negócio familiar também, né? E nesse momento eu tentei promover, de certa forma foi muito rápido a mudança, e a gente não tínhamos pessoas preparadas para isso. A gente tentou promover internamente e não deu muito certo, né? Então, eu estava com um problema e pouco tempo para resolver. Então, eu precisava de alguém muito competente, com características de liderança, certo? Para poder conduzir ali o financeiro. Foi quando, sem conversar com meus pais, né? Eu conhecendo todo o perfil da Carolina, sabia que ela seria uma excelente companheira aqui, né? E fiz o convite. Ela trabalhava 12, 14 horas por dia, né? E aqui ela, com menor tempo de trabalho, com certeza ela teria um retorno maior e trabalhando também, né, dentro do negócio da família. Então, fiz o convite para ela aí, deve fazer uns 5, 6 anos que ela está aí comigo, né? Mas é importante, uma coisa que é importante, que já começa nessa parte de gestão da empresa familiar, tá, Renata? Um dos maiores pilares da FM Pneus é o Cargos e Salários, que foi criado em 2003 na FM Pneus. Ele é um pilar, assim, todo mundo é respeitado dentro, né? Um dos principais pontos da nossa gestão, e a gente não quebra ele em hipótese alguma. E o Cargos e Salários, ele tem definido praticamente todos os salários da empresa, as funções, certo? Como é que é a parte salarial, independente se é da família ou não, ele segue o plano de cargos e salários. Hoje a FM tem 3 diretores, né? Eu toquei aí por uns 7, 8 anos sozinho na direção, e depois eu criei essas direções agora nos últimos anos, né? Na verdade, faz 3, 4 anos os cargos de diretores segmentados, que é o comercial e o financeiro. A Carolina está no financeiro. E o comercial é um profissional aí que deve ter uns 21 anos de casa, mais ou menos, né? Que é o nosso diretor, Márcio Marcon, né? Era de Videira, a gente promoveu ele e hoje ele está residindo em Toledo. Então, assim, o salário é o mesmo do Márcio, da Carolina, não tem distinção por ser da família. Esse é um dos principais pontos, né, que tornam o profissionalismo dentro da FM, e a gente não acha nenhum ponto que o ponto familiar, para quem está aqui dentro, os funcionários são prova, até para mentir, desmentir, né? Eu digo, desmentir se eu estiver falando alguma inverdade, que tenho certeza que não, né? A gente não tem nenhuma diferença nisso, né? Então, todo colaborador, ele tem a chance de crescer, e a FM tem diversos gerentes, supervisores, nenhum atrelado à família, né? E quando eles estiverem crescendo, eles vão seguir como qualquer membro da família que um dia possa vir a estar na FM, seguindo o cargos e salários. Então, é importante isso, é disciplina. Essa é uma das principais palavras que tem que haver numa gestão de empresa familiar, disciplina, tá? Eliana, tem algum apontamento, alguma pergunta para o Eduardo? Senão ele segue nos tópicos que havia comentado. Eu gostaria assim, de fazer uma pergunta, Eduardo, até porque a nossa empresa também é familiar e a sucessão está ali bem próxima, né? Então, eu gostaria, assim, de um depoimento dele, da forma como foi quando assumiu a empresa, assim, o que ele teve de maior dificuldade
Eduardo, qual foi assim o que te marcou, que foi, enfim, as dificuldades por ser filho do dono da empresa, entende? Por mais que você colocou ali, tem toda essa questão profissional, que eu acho bem importante, né? O profissionalismo começa nas regras internas da empresa, de não ter diferenças, porque herdeiro, vamos dizer assim, né? Eu acho que é o principal fator. A gente também aqui trata muito nesse sentido, né? Pelo profissionalismo. Mas sempre tem essa questão, né? Gostaria de ouvir um pouquinho nesse sentido. Tranquilo. Na verdade, assim, eu não tive esse problema, né, chegou o filho do dono, é o filho do dono. Eu não tive esse problema aqui. Por quê? Porque muitos funcionários antigos me conheciam da época do 15, 16 anos, né? Então, eu fazia atividades lá que até hoje a lei nem permitiria menor fazer, né? Em termos de serviço pesado. Não era porque era filho, eu sempre trabalhei muito mais duro que todo mundo aqui. Então, assim, quando eu assumi a direção, eu já estava aí uns 3, 4 anos no compras da empresa, né, vindo de fora, e eu não precisei conquistar nenhuma imagem nesse aspecto, porque a minha competência aqui dentro era inquestionável, acredito eu, né, eu tinha apoio de todo mundo, apoiava todo mundo, né, e sempre uma gestão bem humilde, no sentido, né, eu sou um funcionário da empresa como qualquer um outro. Eu sei que em muitas empresas o dono, né, tenta colocar o filho lá e já direto num cargo de liderança e tal, sem experiência, isso é bem ruim, né? Porque a equipe se sente insegura e muitas vezes a pessoa, o filho, o sucessor, não tem competência. Aí vem um ponto para profissionalizar uma empresa. Se o filho não tem competência, você não pode botar ele no negócio. Por mais que o desejo, a tentação seja grande, o sonho do pai, você não pode forçar. E mesmo que o filho tenha interesse, mas não tenha capacidade, você precisa achar uma forma de preparar o seu filho, nem que é em outra empresa, outro negócio, certo? Mas o ideal de tudo é preparar os filhos para serem bons acionistas, não necessariamente profissionais que vão trabalhar na empresa, certo? Eu não sonho em meus filhos trabalharem na FM Pneus. Não, eu quero que eles vão fazer outra coisa. Eu quero que eles entendam de números. Eu quero que eles entendam da gestão, possam ler os balanços, as DREs da FM, e dentro de um conselho, alguma coisa, opinar, né? Ser um bom acionista nesse sentido. Então, assim, é uma dificuldade grande, sim, quando a gente tem entrada de membros da família, principalmente a segunda geração. Há um descrédito pelos funcionários, certo? Então, assim, a cultura do profissionalismo tem que ser muito forte, antes já de entrar o sucessor, certo? E para isso, Eliane, uma coisa que a gente vê muito problemático nas empresas familiares é que mistura-se muito o pessoal com o profissional, tá? Então, todas as pessoas têm sonhos, e aí vem um ponto que eu digo assim, quando você vai abrir um negócio, comprar um negócio, um dos principais pontos que você tem que definir é qual é o propósito desse empreendimento, qual é o propósito, né? Qual é o objetivo disso? É você abrir um negócio para ter uma vida melhor, o negócio dá dinheiro para você comprar o carro dos teus sonhos, fazer as viagens que você deseja, comprar a casa que você quer, ou abrir um negócio para ver aquela marca crescer, prosperar, entendeu? Tem duas linhas, porque a gente vê muito claramente em algumas empresas familiares, o dono rico, vamos dizer assim, ou aparentemente rico, e a empresa pobre, ou a empresa sofrendo, com dificuldades, certo? Esse é um problema gravíssimo de gestão, no meu ver, tá? Porque a empresa tem uma responsabilidade social muito grande para querer ter como objetivo sustentar uma família, tá? Até porque é o seguinte, muito se diz que uma empresa vai bem quando tem bons profissionais, certo? Então, assim, para ter bons profissionais, a empresa precisa ser profissional, porque eu tenho certeza que nenhum profissional quer trabalhar para uma família. Nenhum profissional quer dar ali o seu sangue, tá ali no dia a dia, longe da sua família, trabalhando pro dono lá poder ter o carro dos sonhos, a casa que quer, fazer as viagens, banjar, ostentar. Não, ninguém quer isso. Então, assim, os bons vão sair desse tipo de empresa, principalmente se vê que a empresa está sendo prejudicada ou não está crescendo por causa disso. Então, tem que ter uma disciplina muito grande nesse aspecto, de separar bem isso, certo? E tentar fazer a empresa crescer, dar oportunidade, mostrar isso para os funcionários. Não adianta escrever uma missão, visão bonita, se na prática ela trabalha para a família.
Então, assim, tem que ser muito profissional nesse lado, tem que ter uma disciplina muito grande, porque se não tiver, a hora que também começar a entrar a segunda geração ou terceira, aí, de vez, né, vai para baixo. E um dos pontos que ao longo da conversa a gente pode falar, que muito influencia quando nós temos essas empresas familiares que sugam demais, ou além do que a empresa poderia, né, é a situação justamente de caixa, de solidez da empresa, que vai tornar problemas muito grandes, principalmente em épocas de crise como agora, tá? A FM, os anos que mais a FM cresceu, nos meus 13 anos de direção, claro que eu assumi em 2007 com problemas, né? Problemas gravíssimos de caixa. A FM estava trocando títulos, trocando cheque, fornecedor ameaçando trancar o fornecimento, né? Eu não sabia, os funcionários não sabiam, né? E isso tudo eu tive que fazer, de certa forma, até sozinho, né? Ajeitar a casa, porque se caísse isso no ouvido dos funcionários, a situação financeira da empresa na época, em 2 toques, cidade pequena, ali fora estavam falando que a FM estava quebrada, né? Então, eu aprendi a trabalhar, a dar solidez para a empresa, principalmente essa parte de gestão de caixas, gestão de caixa, né? E para fazer uma gestão importante, eu dei solidez, eu recuperei a empresa, certo? E todos os anos que teve de crise em sequência, que foi 2014, 15, 16, foi os anos que a FM mais cresceu, 2017, né? 2019, 19, que já eram anos que a crise já estava mais amena, a gente já teve crescimentos um pouquinho inferiores, até porque a gente sofreu muito com a greve dos caminhoneiros, né? Mas esse ano a gente está indo bem, por quê? Porque a gente está muito bem preparado para isso, né? Está bem sólido. Então, o mercado está retraindo, o mercado da FM está retraindo. Só que enquanto alguns concorrentes estão retraindo, que não estavam preparados, a gente está ocupando esse espaço deles, né? Então, por isso que a gente está conseguindo crescer nesse momento difícil, tá? Eu fui um pouquinho até além da tua pergunta, né, Eliana? Eu espero que eu respondi, pelo menos parcialmente, né? E daí a gente vai desenvolvendo esse bate-papo, né, para a gente complementar mais. Mas é muito importante o dono do negócio não tentar colocar forçadamente o seu filho no negócio, né? Até, deixa eu complementar aqui, que a gente recebeu alguns comentários no YouTube, né? O Vanderlei Feldman colocou que você tocou no ponto da competência, que é essa questão que precisa ser avaliada. Um comentário do pessoal da Associação de Xanxerê. Geralmente a família tenta inserir os filhos desde cedo, e interessante a avaliação de gerar conhecimento antes do ingresso deles no negócio, né? Então, ao visto, fez bastante sentido aí para o pessoal que está nos assistindo. E, Eduardo, uma coisa que nós comentávamos antes, né, sobre essa live, assim, que a gente comentou que você traria também algumas ferramentas para que as empresas, né, que estejam aqui conosco possam ter já essa aplicabilidade, né? Se alguém está tentando fazer com que a gestão seja mais profissionalizada, né? Você já comentou com relação ao caixa. Então, agora eu vou te deixar ali livre, né, para entrar naqueles tópicos que antes a gente acabou entrando em outros assuntos. Então, fica à vontade para trazer as ferramentas que você acredita ser necessária para essa gestão profissionalizada acontecer. E à medida que forem surgindo novas dúvidas e perguntas, né, a gente vai interrompendo e conversando juntos, tá bom? Certo. Na verdade, assim, as empresas, elas enfrentam diversos problemas, né, Renata? Os 2 maiores problemas, assim, conhecidos, que não são de força maior, e sim de gestão, problema de rentabilidade, de lucratividade, né? A empresa não está dando lucro, e outra é o problema de caixa, né? A empresa até dá lucro, mas está sofrendo muito porque não tem dinheiro, então está pendurada nos bancos, trocando títulos, enfim, talvez indo já até para factories ou agiotas, né? Entre os 2 problemas, o maior problema, com certeza, é o de caixa, tá? Por que isso? Mas por que, Eduardo? Eu prefiro sempre ter uma empresa que não está dando lucro, mas eu tenho caixa, do que ter o inverso, tá? Por quê? Quando você tem caixa, e é o problema, e a FM enfrentou esse problema de não ter caixa, está dando lucro, mas não ter caixa, quando você tem caixa, você tem tempo para trabalhar, para estudar o porquê que o teu negócio não está dando lucro, certo? Então, caixa dá tempo. Quando você não tem caixa, você não tem tempo. Então, mas a empresa dá lucro. Mas se você não tem caixa,
o que acontece? Os juros que possivelmente você deve estar pagando no seu negócio vão comendo o resultado. Falando dos negócios tradicionais, que a maioria da nossa região aí não tem tantas empresas tão inovadoras, produtos tão diferenciados, com altas margens agregadas, a maioria dos negócios hoje tem margens baixas, então facilmente os juros no Brasil corroem isso aí. Então, os dois problemas, você tem tempo para resolver, o outro não tem. Caixa te dá tempo. Quando você tem os dois problemas junto, aí o desafio é gigantesco, certo? E para você gerir isso, você precisa conhecer a sua empresa, né? Então, falando em ferramentas de gestão, você precisa ter, no mínimo, não interessa o tamanho da empresa. Ah, Eduardo, mas minha empresa é pequena. Você precisa ter ferramentas de gestão para conhecer o seu negócio, saber se ele é rentável ou não, como é que está seu fluxo de caixa. Então, você tem que ter essas ferramentas, fluxo de caixa, a DRE, que é o demonstrativo de resultados da empresa, balanço, algumas coisas nesse sentido. Você não pode simplesmente controlar a empresa pelo faturamento, como alguns empresários fazem, ou se tem dinheiro na conta, está dando lucro. Não, isso é quase um suicídio você tocar a empresa tentando prever, tem dinheiro para pagar hoje, então está dando lucro. Se eu só estou tendo dinheiro na conta, né? Até porque é muito fácil se perder nisso, né? Às vezes você está adiantando alguns títulos, trocando cheque ou pegando alguma linha de crédito, botando na sua conta, então aquele dinheiro às vezes nem é seu e acaba confundindo. Então tem que ser muito organizado nessa parte aí. Mas daí vem perguntar, Eduardo, eu sou muito pequeno, eu não tenho um software, eu não tenho nada, mas para você fazer essas ferramentas, você não precisa comprar um software. Basta você procurar o conhecimento, procurar um amigo, procurar um empresário, alguém que você conhece que tenha isso na sua empresa, certo? Procurar associações empresariais aí para pedir auxílio, certo? E muitas vezes tem gratuito e uma orientação nesse sentido. E você pode montar isso em qualquer ferramenta aí do seu computador, no Excel, no Word, certo? Um pouco mais básico, mas você precisa saber, né? É que nem aquela história vamos dizer, história não, né? Pegar os ensinamentos de Sun Tzu, da arte da guerra, né? Primeiro passo, você tem que conhecer a sua empresa, tem que saber como é que ela está. Para isso, você precisa saber se ela é rentável ou não e que nível que é. Aí você precisa também conhecer o mercado e você precisa conhecer um pouco dos seus concorrentes também, porque você não pode querer copiar tudo que eles fazem, né? Principalmente o comercial, os vendedores, sempre veem, né? Mas os concorrentes estão fazendo isso, aquilo. Se você copiar tudo que os concorrentes fizerem, você vai quebrar, tá? Então, tem que ter sangue frio também na gestão e administrar a empresa com a razão, não com a emoção. Às vezes, obviamente, sempre acontece coisas que a gente fica abalado ou emocionalmente tentados a tomar alguma atitude, mas é preciso muita cautela e sangue frio para a gente pensar e tomar as decisões mais racionalizadas. E em termos de caixa ainda, Renata, um grande problema que a gente vê, então, é interessante essa questão que eu vou colocar agora para os empresários, principalmente comerciantes pequenos. Quando você está com problema de caixa, a maioria das empresas compram num prazo e vendem num prazo maior. A maioria dos negócios são assim aqui no Brasil, certo? Se é o contrário, ótimo, é um grande negócio, é um grande ponto do seu segmento. Mas se você compra num prazo mais curto e vende num maior, quando você entra num problema de caixa, quem não tem um conhecimento aí em gestão, o que faz? Tá me faltando dinheiro. Eu não estou conseguindo pagar os títulos em dia, não estou conseguindo pagar os boletos, os funcionários em dia. O que esse gestor faz? Ele chama o comercial dele, o vendedor, que seja um vendedor, nós temos que vender mais. Nós temos que aumentar a venda porque está faltando dinheiro. Nós temos que vender mais porque não está dando lucro, tem que vender. E aí que é o maior erro daí desse gestor. Tanto problema de caixa, num segmento que você compra num prazo, vende no maior, o que você não pode fazer é acelerar a venda. Por quê? Na medida que você acelerar a sua venda, você vai aumentar o teu fluxo de caixa, a necessidade de caixa. Então, você vai onerar ainda mais o teu problema, você vai acabar usando mais ainda seus limites no banco ou na factory, aonde você for, e vai pagar juros cada vez mais caros e vai enterrar o seu negócio mais rapidamente. Então, quando tem um problema de caixa, não é vender mais a solução, né? Você tem que atacar o problema, é um desencaixe. Você tem que tentar, sim, reduzir os prazos de venda, aumentar os prazos de compra,
filtrar vendas que não estão dando resultado, cortar elas e tentar repor com vendas mais rentáveis, né? Até porque quando você tenta forçar a venda, eu quero vender mais, eu preciso, você acaba também fazendo vendas ruins, com menos margens, né? Que daí sim o negócio, em vez de ajudar, vai piorar a situação, né? Então, ferramentas de gestão tem várias, tá, Renato? Mas essas são principais, que o gestor, o principal, tem para conhecer o seu negócio, tem que ter uma DRE, um fluxo de caixa, certo? E são coisas que não precisa ter um sistema para fazer isso num pequeno negócio, tá? E fora isso, é muito importante, principalmente na medida que cresça o seu negócio, e você vai delegando, tendo funcionários, você tem que ter pilares de gestão, e dentro dos pilares você tem que ter indicadores, principalmente indicadores, né, de todas as áreas. Meu negócio já tem produção ou não, mas tem área comercial, enfim, vai tendo segmentos, e você tem que colocar indicadores, que é o que esses indicadores? Metas, certo? Para medir a eficiência do teu negócio e buscar melhorias, certo? E para também saber se o teu negócio está bom, você tem que olhar o mercado, tem que olhar os concorrentes. Por exemplo, vamos para a prática. Eu tenho produção, certo? Lá dentro da produção tem diversos indicadores. Dentro dos indicadores, retrabalho, devolução são indicadores, certo? Indicadores de perda. E eu tenho o meu indicador, eu controlo. Só que se eu não sei como é que o mercado, o que é aceitável, né? Ter 1% de retrabalho, meio, 0,20, 5, né? Eu tenho que tentar descobrir o que o meu setor trabalha para saber se eu estou sendo mais ou menos eficiente que os meus concorrentes, certo? Eu tenho que ter parâmetros. Então, para isso, a gente tem que buscar também informações externas da empresa para a gente conseguir melhorar. Porque, assim, se o meu negócio, ele ou é inadimplência no financeiro, ou um indicador, entre outros, né? O indicador que eu estou tendo é bom ou ruim? Eu tenho que comparar com outros negócios, com outros concorrentes, né? Então, é muito importante ter ferramentas, metas, e a gente está acompanhando mensalmente isso, né? Quando alguns não diariamente ou semanalmente, né? E para a gente ter um norte do que fazer ou mexer na gestão. Porque, assim, o mercado está cada vez mais competitivo, então a gente não pode fazer sempre a mesma coisa. A gente está procurando evoluir, a gente tem que estar evoluindo sempre, buscando inovar nossos produtos, nossos processos, né? Não reinventar a roda. Hoje a gente lê um livro, lê uma palestra, a gente acha que tem que disruptar o negócio, sabe? Esse negócio de disrupção e tal, estava muito isso na moda antes da pandemia. Eu acho que isso até tinha um pouco o foco do gestor, certo? E nós temos muito a melhorar no básico da gestão dos nossos negócios, porque criar uma disrupção num negócio, isso é 1 em milhões de empresas, né? Então, acho que isso é até meio fora da nossa realidade aí, tá? A gente tem que focar e se especializar em cima da gestão tradicional que nós temos aí. Melhorar nossos processos, nossos produtos, e é isso aí que vai manter a nossa empresa no mercado. E até eu quero aproveitar um gancho, eu sei que a Eliana também é muito fã do programa Empreender, mas uma das coisas que o Eduardo falou é, às vezes, ter a base também em outras empresas, né? Daqui a pouco, eu sou pequena, eu não tenho condições de talvez ter um CRM igual de outra empresa, mas eu posso me encostar naquela empresa e entender o que aquela empresa faz e trazer esse conhecimento de forma simplificada para a minha vida, né? E isso, né, Eliana, a gente faz muito nos núcleos aqui na Associação Empresarial, né? Então... Sempre digo que não tem desculpa hoje, assim, de achar, eu não tenho condições, é uma escola, às vezes, mas eu não tenho recurso, eu não tenho condições de ter isso ou ter aquilo. Isso é desculpa, porque o que mais globalizou já foi a informação, o conhecimento, na minha opinião. Você vai ter que dedicar, dado o teu tempo, a tua disciplina, aquilo que o Eduardo falou muito bem, né? E buscar e querer, na verdade. Dificuldades tem em todos os negócios, né? Em todas as áreas tem. E o empreender nos núcleos, eles vêm para isso. Eu acredito muito, eu gosto muito do projeto, porque ali há essa troca. Então, quem vem para participar, de fato, empreender, assim, buscando esse crescimento, essa troca, né? Essa troca de informação, aprender com o outro, né? É muito importante, né? Tem que ter essa... eu diria assim, até essa humildade, né? Então, o Eduardo também comentou sobre isso antes, né? De dizer, eu não sei fazer, eu quero aprender. Né? Hoje, quem quer aprender, não tem barreiras, não tem.
Não tem. Não tem desculpa, né, Eliana? Porque, assim, o conhecimento é gratuito, certo? Seja com amigos ou não. Mas o que é uma DRE, Eduardo? Tu falou o que é isso? Vai ali no Google, digita, vai te dar vários sites, vai te explicar. Você vai no YouTube, vai ter tutorial de ensinar tudo, qualquer coisa. Você acha gratuitamente na internet hoje, né? Então, não tem desculpa. Eu não estou dizendo que é fácil ou não tem desculpa para gerir bem uma empresa, mas não tem desculpa para não dizer que não sabe como fazer, né? Porque o conhecimento está aí, está aberto, tem várias ferramentas, e hoje a internet também tem vários especialistas botando conteúdos, ensinando ali gratuitamente para quem tiver uma dificuldade. Não precisa necessariamente, vou ter que fazer uma pós para aprender isso, um MBA. Não, esquece. Isso vem, ajuda você, mas não é isso. Não é uma desculpa. Está gratuito. Em qualquer momento você pode ter acesso ao conteúdo, né? Para lhe ajudar, né? Eu tenho uma pergunta aqui que foi feita pelo Patrick Pagliarini. Ele disse assim, ele perguntou, qual seria o valor de caixa ideal em termos de meses de operação? No sentido de saber qual a reserva que eu devo manter antes de começar a distribuir lucro, por exemplo. Assim, a pergunta é assim, Patrick, eu não vou conseguir te dar uma resposta a que tu quer exata, tá? Porque os negócios são muito diferentes um do outro, certo? E se nós olhar, vou pegar só no meu período dos 13 anos de direção, eu peguei lá as crises de 2007, 2008, a crise de 2014, 15, 16, essa agora da pandemia, certo? Uma que, para mim, foi a maior para nós, tá? Que teve um lockdown de 15 dias, 15, 20 dias, foi a greve dos caminhoneiros, não afetou também o comércio, mas foi mais no final, né? Mas nós atingimos no primeiro dia, né? Porque fechado, lacrou 100%, né? Então, assim, isso vai variar muito conforme o teu custo fixo, o teu negócio, certo? Mas o que é importante é você estar preparado para esses momentos, né? Tem empresas, assim, Patrick, vou pensar... tem empresas que crescem mais rápido, crescem muito rápido porque aceleram tudo que podem, tá? Aceleram tudo, são todas as fichas. E algumas, mas algumas poucas, realmente, elas dobram, triplicam e estouram o tamanho delas e elas têm alto sucesso. Mas é um percentual extremamente baixo, certo? Então, eu defendo ter uma gestão mais com os pés no chão. Ter um crescimento um pouquinho mais tranquilo, certo? Mas está hoje e amanhã no mercado. Porque quando você aposta muito as fichas, você tem que estar preparado para os momentos de crise. E momentos de crise sempre vão ter, tá? Sempre vão ter. O mercado é um ciclo. É um momento bom e desce por ruim. E é uma roda, isso gira, que nem o planeta, sempre vai estar girando. Vai passar a pandemia, vai vir momentos bons, todo mundo vai estar indo bem, até quem não tem gestão nenhuma vai bem, só que vai chegar um momento ruim de novo. Vai durar 3, 4, 5 anos. Vai chegar, chega em qualquer país, em qualquer negócio, entendeu? Seja no futebol, seja... tinha gente lá, eu sou colorado, né? Quando eu estava naquela época, 2006, por aí, até 2010, todo mundo achou que agora o Inter não cai nunca mais, né? Vai ganhar tudo. Tem momentos, acontece, muda, a chave gira. Então, tu tem que estar preparado o teu negócio para enfrentar isso. E isso, nós falar em meses, isso vai depender muito dos tipos de crise que pode ter, o quanto vai afetar o teu negócio. Só que, assim, dificilmente um mercado para por completo, tá? Então, vamos pegar o mercado FM. Eu tenho concorrentes caindo 50% ou mais. Eu tenho concorrentes fechando, tá? Nós estamos num segmento que já teve 1.600 reformadores no Brasil, está na casa de 900 e pouco, e nos próximos anos vai chegar a 400 reformadores. Essa é a minha previsão e de alguns fabricantes, tá? Dentro dos 400, a FM vai estar lá, tá? Eu tenho certeza disso. Então, assim, o mercado meu está encolhendo, mas a gente está crescendo. Então, é difícil dizer exatamente, você precisa ter tanto de caixa para enfrentar, porque as crises são diferentes, os momentos são diferentes e os negócios são diferentes. Mas, por isso, é muito importante ter pé no chão. E pegando ainda o gancho da tua pergunta, do que a Renata comentou, distribuição de lucros, dividendos. Então, essa parte da FM é muito disciplinada. Nós reinvestimos 90% do nosso lucro líquido, certo? Chega todo final de ano, a gente faz uma reunião dos sócios, apura quanto deu de lucro e divide 10% é a retirada de dividendos, que vai ser no ano seguinte, se teve lucro, né?
Aí, se teve, vai ser 10% só. Doa quem doer. Se o sócio ter sonhos que aquele 10% não atinge, não interessa. A empresa não vai comprar caro para ninguém, não vai comprar casa, não vai pagar viagem. Ele se vira com aquilo. Eu tenho um salário fixo, por exemplo. Não interessa o que eu quero fazer na minha vida pessoal. Eu tenho que fazer e conquistar com o meu salário fixo aqui de diretor, certo? Então, se eu tenho um sonho, mas com o meu salário eu vou demorar 5 anos para atingir ele, na parte pessoal, eu sei, eu tenho essa disciplina, eu não vou tirar da empresa, eu não vou misturar, porque aqui a gestão é profissionalizada, né? Então, é muito importante, e principalmente para quem está empreendendo no começo, pensar em dividendos ou retirada, isso esquece, isso demora muitos anos para você conseguir ter algum dividendo tirado da empresa, certo? E esse é um ponto também, atrelando a parte, voltando à parte da sucessão, quando você colocar filhos, um grande problema nas empresas familiares é não ter uma política de salários definida, pega conforme precisa no caixa. Não, mas a gente tem até aqui, Eduardo, na nossa empresa, vamos pegar um exemplo, aqui nesse ponto todo mundo tem um salário definido, Eduardo. Só que daí um segundo problema, um pouco talvez menor, mas problemático, é que tá toda a família ali, tá primo, tá irmã, tá tio, e os salários é muito acima do mercado. É muito acima do que se tivesse profissionais normais, não familiares ali no negócio, tá? Então, assim, quem cuida ali do financeiro não é líder, mas é o meu filho, né? Mas, de repente, o profissional ali do mercado ia ganhar 2, o meu filho está ganhando 4, então já custa o dobro. E assim vai, em todos os cargos nesse sentido, o que vai acontecer? O teu custo fixo vai ser maior que os teus concorrentes profissionalizados. E isso vai refletir na tua atuação ali no mercado, no teu crescimento, e você vai começar a ficar para trás. Porque eu não acredito de que o familiar, que a lei que porque é da família, ele se dedica mais, ele é melhor do que um profissional do mercado. Isso vai de perfil para perfil. Não tem nada que garanta, não tem nenhum estudo que diz isso. Então, é muito importante que quando você introduzir seus filhos também, siga essa metodologia, né, de tratar ele como um funcionário, certo? E dentro da empresa, não chame de filho, de tio, de irmão. Dentro da empresa são pessoas como se não fosse da família. Para criar essa cultura também entre todos os seus colaboradores do profissionalismo, de ser uma empresa profissionalizada. Às vezes eu até tenho vergonha de falar que a empresa é uma empresa familiar, porque quando eu ouço o termo familiar, me remete, conheço muitos cases de empresa desorganizada nesses aspectos, e eu tenho vergonha disso, né? E como a empresa não é, então eu sempre tento omitir que é uma empresa familiar. E até porque, como eu sou segunda geração, tem muita segunda geração ali, como se diz, o filhinho do papai que teve ali, que ganhou o cargo, né? E eu sei, os meus colaboradores sabem o porquê que eu estou aqui nessa cadeira e o que eu fiz para a FM Pneus nesses 13 anos de gestão, né? E continuo fazendo. Eduardo, eu tenho uma pergunta agora, assim, que veio, né, durante a nossa conversa, que você comentou durante várias vezes que você, enquanto diretor, já passou por várias crises dentro da FM Pneus, né? E esse movimento regional do conhecimento, ele nasceu pela crise do Covid-19, né? Então, é uma junção de associações que tem por principal objetivo levar conhecimento aos demais empresários, até para que se tire um proveito bom de tudo que está acontecendo, né? Então, na tua visão, assim, Eduardo, o que as outras crises te trouxeram de conhecimento que te fez né, passar de forma mais leve, ou qual que é o maior aprendizado, assim, que tu teve durante toda essa experiência de 13 anos, principalmente com as crises? Que eu acho que essa crise, ela também veio para nos mostrar várias coisas, né? Pode ser a virada de chave da vida de muitas pessoas, de muitas empresas também. Então, no teu ponto de vista, assim, qual foi o maior aprendizado nessas trajetórias de crises aí? Épocas de crise são grandes professores, né? Nessas épocas que você aprende. Tirando essa parte dessa crise agora, pandêmica, que está afetando a saúde e a vida de milhares de pessoas no sentido de óbitos, né? Tirando esse lado, crises são boas, tá? Crises financeiras são boas. Por quê? Porque ela separa os bons dos ruins.
A nação que passa por isso, ela teoricamente, empresas vão sair do mercado sim, mas as que ficam têm que sair melhores, certo? Porque nos momentos quando tudo está crescendo, né, quando todo mundo está crescendo, ninguém dá bola para as falhas de gestão. Poucos dão bola para, não é que ninguém, mas poucos dão bola. Todo mundo quer aproveitar, quer vender, fica focado mais no comercial do que tudo, certo? E qual é o problema? Faturamento é barulho, né? Faturamento é barulho, não é resultado. Você tem que estar mais concentrado no resultado do que no faturamento. Então, as épocas de crise servem para, quando você está bem ali, eu digo, não está correndo atrás para a sua empresa não morrer, é principalmente para você refletir o que você tem que fazer de melhor, o que você tem que melhorar nos seus processos, na parte interna, a parte... Infelizmente, é nessas épocas que você toma a atenção para a redução de custos, eficiência. Quando eu falo redução de custos, não é comprar as coisas mais baratas, não, porque às vezes o barato sai caro, tá? Nós, como empresa, também, a gente foca e acredito que é líder de mercado em qualidade, então a gente também não vende preço, certo? Então, a gente acredita muito nisso. A FM sempre focou em qualidade, certo? Então, é uma coisa que sempre tem dado certo também. Mas o maior ensinamento que eu tive foi quando eu assumi, certo? Foi o problema de caixa. Isso mostrou que não adianta. A FM chegou nesse problema crescendo muito, muito, certo? E o crescimento foi maior do que a criação de caixa. Então, o que acontece não adianta, eu não quero nunca mais passar, porque pelo que eu passei quando eu assumi a gestão, certo? Então, é justamente isso. A solidez, eu acho que essa parte de crises, eu particularmente, ter que ter uma empresa sólida, certo? Tem oportunidades, dá para acelerar mais, a FM podia estar muito maior do que realmente ela é, muito maior. Só que eu não sei se ela teria a mesma solidez para encarar essas crises quando ela chegasse. Então, eu prefiro que a FM cresça sempre, momentos bons e ruins, momentos bons talvez um pouquinho abaixo do que poderia, mas para entrar com o pé firme nos momentos de crise e manter a taxa de crescimento. Para ela estar ali no futuro, ela estar no mercado, estar maior e bem maior do que quando entrou nas crises, né? Então, a parte da solidez, que em cima dessa parte de solidez, tem muitos ensinamentos, mas principalmente trabalhar a parte de caixa, certo? E a rentabilidade do negócio, né, Renato? Eliana, você tinha alguma pergunta? Não, só ia comentar que é a rentabilidade, né? É o que ele falou, essa importância, né, de ver se realmente está valendo a pena. O empresário, geralmente, o empreendedor, ele se encanta com o barulho, né? Daquilo que o Eduardo colocou ali, né? Está movimentando, está faturando, está tudo às mil maravilhas. Onde que o principal foco é muito bem colocado pelo Eduardo, tem que ser a rentabilidade que eu estou fazendo. Se a empresa não tem rentabilidade, ou se ela não tem um resultado maior, não tem por que ela vender mais. Só que é maior, que vende mais, né? Então, através das ferramentas que eu falei antes, fluxo de caixa, DRE principalmente, a DRE vai ser uma boa ferramenta para você avaliar se o teu crescimento está agregando ou não. E dentro da DRE nós temos as linhas que vão te mostrar em números e em percentuais. É muito importante não olhar isoladamente nenhum dos dois. Você sempre tem que ter um contexto, porque às vezes percentualmente está caindo, mas valores estão crescendo. Então, você avalia que ações vocês estão fazendo, se isso está compensando. Às vezes, está caindo o número, mas percentuais subindo. Você tem que estudar isso para saber o que é o melhor formato do teu negócio. Nós estamos crescendo em vendas, por exemplo, 26%. A nossa rentabilidade percentual está menor do que o ano passado, certo? A gente caiu. Por quê? Porque a gente também está tendo um baque em termos de custos fixos dessa pandemia. A gente está sendo afetado. Não é porque a gente está crescendo em vendas, a gente não está sendo afetado. A gente está sendo afetado, né? Está tendo aumentos de custos, sim, certo? Mas estamos se saindo bem, né? Porque se você está mantendo a empresa a rentabilidade, não está crescendo. Se você já só estiver mantendo durante essa crise, já é uma baita de uma vitória. Então, no cenário da FM, a gente, além de manter, está crescendo, então não tem nem o que reclamar, mesmo que percentualmente está perdendo a rentabilidade. Tem que só agradecer. Agradecer não, né? Porque, na verdade, gestão
gestão é mérito, eu acredito, né? Tem muito empresário que espera as coisas passarem, as coisas acontecerem. Rezam, peçam para Deus, nada contra a religião, mas é o seguinte, se a empresa vai ter sucesso ou não, não é mérito de Deus, não é mérito de ninguém, nada nesse sentido, acredito, tá? É a competência na gestão, porque Deus não torce para empresa A, B, X, por time B, para ninguém, tá? Ele está acima de todos. Então, é o seguinte, tu tem que agradecer ao teu trabalho nesses momentos, né? É o teu trabalho que está sendo positivo ou não, então é gestão. Não dá para misturar a sorte e a religião nesses aspectos aí, no meu ver, tá? Uhum. Nós estamos indo para os últimos minutos aí da nossa live, né? Temos mais 10 minutinhos. Então, Eliana, tem mais alguma pergunta? Pessoal que está nos assistindo também, estamos com um público legal desde o início. Mandem perguntas, mandem tem vários comentários aqui, até eu vou dar uma lida aí nos comentários. Aqui assim... Oi? Pode ler. Depois não, ser disruptivo nos processos e na gestão do autoconhecimento. Aí aqui o Vanderlei também colocou que é necessário agilidade e adaptabilidade para inovar no que traz resultado, aquilo que você comentava, né, que não precisa reinventar a roda, é só buscar o foco no problema para encontrar uma solução rápida, né? Então, a gente vai indo aí para o fim. Fiquem à vontade, Eliana, Eduardo, para ir concluindo o nosso... A gente tem que estar buscando evoluir completamente, né? Dentro dos valores da FM, a palavra que eu mais gosto é evolução. Então, a gente tem que estar melhorando os processos, não estar acomodado com as coisas, né? E dentro da parte, voltando um pouquinho até a gestão familiar, deixa eu só ver o gancho que eu ia falar antes. É muito importante ter muitas regras e normas, principalmente para os donos, né? Até porque eu já vi muitas empresas também o seguinte, começarem, vamos dizer, 2 empresários, irmãos até, vamos pensar um exemplo prático. Eles estão indo muito bem, estão construindo uma empresa legal e tal, quando chega a parte da sucessão familiar, os 2 têm um filho cada um. E qual é um possível problema nesse exemplo prático? O filho de um tem competência para trabalhar no negócio e o filho do outro não, certo? Então, assim, a gente tem que trabalhar isso já desde cedo e criar normas escritas e tal, porque se não tiver uma disciplina e uma cultura de profissionalismo muito grande na cabeça dos sócios, isso vai dar problema e vai prejudicar a empresa e pode botar a empresa abaixo, certo? Então, assim, tem que estar muito bem definido e a clareza, tem que ser a mente tão aberta dos empresários e o cara tem que saber refletir que o filho dele não dá. O outro, sim, mas o dele não dá. E qual é um problema nisso? Talvez o cara até teria essa convicção, mas eu brinco com a minha mãe, sempre falava, né, durante a nossa educação, o problema é quando chegam os anexos. O que é o anexo? É o cônjuge, é a mulher, é a esposa, é o marido, né? Rola, às vezes, vamos dizer, 2 empresários, 2 irmãos, um administra melhor a vida pessoal do que o outro. Os 2 são diretores ali no negócio, né? Os 2 ganham a mesma coisa, só que um está conquistando coisas melhores na vida pessoal. E o anexo começa a ver aquilo e, em vez de avaliar a gestão familiar, começa a olhar aquilo, ter ciúmes, né, da vida do outro e, às vezes, até começar a insinuar se o outro não está roubando, fazendo alguma coisa errada ou sei lá. Isso começa a gerar um sentimento ruim. E essa falta de clareza ou profissionalismo, ou a cultura do profissionalismo, com o tempo acaba prejudicando a relação dos 2 sócios originários, sejam irmãos ou não, né? Não serve só para a empresa familiar, enfim, essa questão, mas duas pessoas se completavam na gestão da empresa, acabam sendo contaminados pelo anexo, e aí começa um grande problema, certo? Que não só da empresa familiar, mas um problema de gestão. Então, tem que ter uma cabeça muito boa, uma inteligência emocional muito bom para conduzir isso aí. Então, assim, dentro de uma empresa não pode ter emoção, tem que ser razão total, tá? Nesse aspecto aí. Porque, por mais que é teu filho, sua esposa, né, e tenta influenciar, tem que parar com neutralidade o que é melhor para a empresa, pro negócio, certo? Porque família é a primeira coisa de tudo, sim. Mas quando você está tratando do negócio, do trabalho, da marca, nada mais importante
do que ela própria. Então, você não pode prejudicar o teu negócio por causa da sua família. Você não pode fazer isso. Alguma consideração, Eliana? Não, mais uma vez, dizer que foram momentos, assim, muito proveitosos, né? Muita coisa eu anotei aqui do que o Eduardo comentou, enfim. E parabéns, né, pelos 30 anos, né, Eduardo, da empresa, comemorados esse ano. Com certeza irão marcar muito a história da empresa também, né? Sim. E assim, essa questão eu sempre vi a FM, né, essa empresa sempre organizada, no tempo que eu conheço ela, sempre foi referência na questão dos recursos humanos também, né, na gestão dos recursos humanos. Sempre foi um exemplo para nós aqui como empresa, várias vezes a gente buscou, né, junto ao profissional de vocês, assim, sempre teve essa abertura de alguma dica, alguma questão assim, então, estão de parabéns mesmo pela organização como um todo da empresa, tá? Obrigado. Aí um ponto também, assim, Eliana, aqui que a gente construiu ao longo da história é o seguinte, a gente trabalha muito também a organização como um todo, né, uma empresa bem organizada, estruturada, e a gente acredita muito e desenvolve, tu falou das pessoas, a gente trabalha muito isso, né, muita transparência na gestão, então os colaboradores têm autonomia total, a gente delega, às vezes a gente, claro, sofre um pouco, porque o funcionário não desempenha como a gente gostaria, mas a gente acredita, mesmo ele, dá a chance dele errar, né, porque a empresa ela não pode parar, ela não pode depender de uma pessoa. Então, a gente também conhece empresas que, se o dono não ir lá, não abrir a porta, ou se acontecer alguma coisa, o dono, uma fatalidade, um acidente, a empresa não sabe nem para que lado ir, os funcionários não sabem se fazem isso, se fazem aquilo, né? E esse aspecto, a empresa, ela é bem blindada, né? Ela não depende de mim para tocar, ela não depende de ninguém, certo? Ela, se eu tirar 30 dias de férias, ou se acontecer alguma coisa comigo, amanhã ela toca normal, do jeito que tiver, porque ela tem tudo já guiado, está tudo estruturado, né? A gente está aqui hoje como um guia, né? Como CEO, a gente está guiando, trabalha nas estratégias macros, mas o operacional todo mundo sabe o que fazer, todo mundo tem autonomia, certo? E toca as suas funções, o seu negócio, e não tem por que a empresa parar. Eduardo, e na tua visão, o desenvolvimento da liderança de vocês, ela tem... o líder, ele carrega características da educação dele, né? Então, sim, na tua visão, hoje, a FM Pneus, ela carrega valores que vocês tiveram enquanto criança, adolescentes, assim, são valores que vocês sempre visualizaram na vida pessoal e que, consequentemente, se espelha na vida profissional, e também um pouquinho desse desenvolvimento de liderança que vocês fazem, porque algo que você falou é muito interessante, você é um gerenciador da FM Pneus, o que a gente vê muitas vezes são empresários que precisam estar na operação e aí não desenvolvem, né, os seus colaboradores e fica tudo amarrado, como você falou, não podem faltar na empresa, senão a empresa não anda, né? Então, um pouquinho do desenvolvimento da liderança com autonomia e também um pouquinho dos valores, assim, o que você acredita, né, que você carregou junto contigo e que faz acontecer da forma que acontece aí na FM também. Com certeza, assim, os pilares da empresa, vamos dizer, a cultura da empresa tem muito a ver com a parte do gestor. Vamos dizer, a empresa é a cara do gestor, resumidamente, né? Até o pessoal, os empresários comentam isso, né? Muda, às vezes, o CEO de uma empresa muda bastante o estilo ou a cultura da empresa. E eu só tenho a agradecer aos meus pais pela educação que eu e minha irmã tivemos, certo? Porque tudo que a gente tem aqui dentro da empresa, os pilares, o jeito de conduzir, tudo, com certeza, isso está tudo atrelado ao que a gente é na vida pessoal, aos valores que a gente criou. E isso é muito importante, porque se a família não tem pilares sólidos, não é sólida, não é bem estruturada, com certeza a empresa pode até ir bem na primeira geração, mas a segunda não vai bem, certo? Então, é muito importante isso na vida pessoal também, trabalhar muito essa questão, certo? Porque a gente vê também, voltando a esse ponto da sucessão, ou eu citei o filhinho de papai, que o pessoal brinca, né? Não pode ser muito
fácil, não pode ser dado, tudo dado e passado a mão dos filhos, né? Isso está dentro da criação também. Se você não criou direito aos seus filhos, você talvez depois de adulto não consiga corrigir isso, né? Tornar ele um bom profissional. As coisas têm que ser conquistadas. E se seus filhos fazem coisas de errada, eu já vi muitos pais brigando com escolas, professores, sendo que o filho está errado. Não, você não tem que passar a mão. Você tem que ensinar o que é certo e o que é errado. E se o seu filho fez errado, ele tem que ter uma consequência em cima disso. Então, não pode ser as coisas muito fáceis. Eu vejo muito empresário, voltando àquela questão, empresa pobre e o dono rico, o filho desse empresário, com certeza não, mas a chance dele ser um mau gestor vai ser muito grande. Por quê? Porque ele vai ver que é muito fácil, tudo muito fácil, né? E quando ele assumir a gestão, principalmente de uma empresa talvez não tão estruturada, ele vai sofrer muito com isso, principalmente com os colaboradores, e tende a empresa não ir bem. E nessa parte de gestão, a gente, de líderes, né, de trabalhar os líderes, toda empresa pode fazer muito melhor do que faz, treinamentos e desenvolvimento deles, toda empresa pode fazer muito melhor. A FM tem diversos prêmios na área de gestão de pessoas, Great Place to Work, as melhores empresas para se trabalhar, ganhou há alguns anos, né, esses prêmios, da revista Exame, da revista Época, inclusive no ano que eu estava assumindo, a empresa estava muito mal financeiramente, mas estava lá na capa da revista Exame. Capa não, né? Estava dentro da revista Exame. Então, assim, nem tudo que brilha é ouro, né? Mas a gente procura sempre trabalhar internamente. A gente só busca ali no mercado se realmente a gente não conseguiu desenvolver. Mesmo que a pessoa não esteja totalmente pronta internamente, a gente sempre tenta promover internamente as pessoas que a gente tem para os cargos de liderança, certo? Dificilmente busca no mercado. Às vezes temos que buscar, né? Infelizmente, o funcionário, quando está embaixo, até na parte de crescimento, eles acham que é difícil crescer. A gente que está em cima olha para baixo e acha e vê que é muito fácil crescer, principalmente quanto maior a empresa, eu vejo que é mais fácil crescer. Só que a gente olha para baixo e às vezes é difícil a gente conseguir ver alguém diferenciado, certo? Isso eu sempre brinco com meus funcionários, né? Porque você olha para baixo, é difícil você ver alguém se destacando tanto, né? E a gente não quer também ter estrelas na FM, esse é um dos princípios. Né? Não queremos estrelas, até porque nossos cargos e salários, ele trabalha uma equidade, não trabalha a meritocracia, certo? A gente tem meritocracia na equipe de vendas, que ganha só comissão, então quem vender mais, ganha mais. Mas nos demais cargos, a gente trabalha com equidade. Então, mas é justo, Eduardo? Eu acho justo, por quê? Porque a gente tenta balizar todos como os bons profissionais. A gente não quer ter um funcionário produzindo aqui e outro aqui embaixo. A gente trabalha para eles se nivelarem, a gente tem um time coeso. Então, parte disso também. A parte de gestão de pessoas, cargos, salários, nunca nos incomodou, nunca tivemos problemas com colaboradores de estar questionando muito essa questão, porque eles sabem, né, que dentro do time a gente sempre trabalha com muita seriedade isso e transparência, né? Muito legal, né? O pessoal aí também comentando, acho que o Eduardo tocou em assuntos assim que são muito relevantes aqui para as nossas empresas. Mais alguma consideração da parte de vocês? Não, Eduardo? Olha, Renata, assuntos de gestão tem vários, né? O bom era se pudesse guiar, mas já atingimos 1 hora aí, né? Talvez fique um pouco extenso para o pessoal, né? Então... Acho que a gente pode fazer mais edições. O que você acha? Sobre temas específicos, claro. E assim, eu me coloco à disposição, certo? A FM tem, até a política tem um programa chamado Portas Abertas, que a gente recebe aqui clientes para mostrar o processo, mostrar como é que funciona a nossa gestão, nossos produtos, né? E recebe também turmas acadêmicas, né? Então, da mesma forma, a gente tem essa cultura de procurar estar compartilhando conhecimentos, então a gente fica sempre aberto aí, até se algum colaborador, alguma empresa, algum empresário, comerciante quiser trocar alguma ideia e aprendermos juntos, porque quando a gente também está conversando, a gente aprende muito, certo? E a gente nunca sabe tudo, sempre está aprendendo, e essa com toda humildade, todo mundo tem que ter isso, né? Que ninguém é dono da verdade, certo? Então, conceitos que hoje a gente tem, está dando certo, pode ser que amanhã não vão dar, ou não vão dar tanto, ou a gente vai aprimorar esses conceitos, e temos que aprimorar esses conceitos. Então, a gente fica aberto também, o pessoal quiser entrar em contato, né? A gente está aí no LinkedIn, o
pessoal da própria associação empresarial, depois se alguém quiser algum contato que não tem o meu direto, né, perguntar, sem problemas nenhum, podem repassar, que a gente está à disposição aí para poder ajudar no que puder. Mesmo que a pessoa tenha algum problema, quer trocar alguma ideia, não que a gente possa resolver, dar as respostas para a pessoa, mas é interessante esse debate, né, que faz a gente refletir, pensar, né, não querendo tirar trabalho ou serviço de consultores, né, mas a gente está aí para se ajudar, porque o networking é muito importante, é gratuito e a gente aprende muito com isso, né. Então, só queria agradecer novamente a Eliana, a Renata, aí pela oportunidade e deixar à disposição, né. A FM também tem suas redes sociais aí, né, no site fmpneus.com.br, o pessoal que quiser conhecer um pouquinho mais da FM. Nós temos um site dedicado à gestão de pessoas, que é o colaboradorfm.com.br, né, dos quais mostra um pouquinho na nossa parte de gestão de pessoas, programas, enfim, que a gente tem, né. E, enfim, estamos aí para poder contribuir, né, sempre que precisar. Então tá, Eduardo, Eliana, quero agradecer a disponibilidade de vocês estarem conosco nessa 1 horinha, né? Quero fechar aqui temos 3 comentários parabenizando pela live, e fechar a nossa live com um comentário do empresário Amarildo Stefano, né? Da empresa Ervadeninha, que ele colocou assim: empreender no negócio, analisar números e dar oportunidades para os talentos de dentro e fora da empresa. Parabéns pela live e pelo conteúdo. Então, Eduardo, agradecer né, por você ter aceito a oportunidade de estar aqui abrindo um pouco mais sobre a gestão da FM. Com certeza é um assunto que, como a gente comentou no início, é o resultado, ou é o que muitas empresas aqui da nossa região vivem, né? Certo. Então, as pessoas que estão aqui conosco, que talvez não pegaram o início da live, ela ficará gravada para sempre. Ela estará disponível no canal do YouTube da CDL Associação Empresarial e logo mais também nos canais de comunicação da FM Pneus. Então, a gente agradece muito quem esteve conosco até agora, a você, Eduardo, principalmente pelos ensinamentos trazidos nessa tarde. Com certeza aí... tenho certeza que gerou insight em muitos empresários que estão aqui conosco e depois que vão assistir, né, a live que vai ficar gravada. Então, nós também aqui da associação, a gente fica à disposição de vocês, sempre que precisarem, né, Prezi? E muito obrigada aí pela contribuição, pela tua disponibilidade também, e obrigada a todos que estiveram conosco. Até mais, gente. Obrigado a todos. Tchau, tchau. Tchau. Até mais.